Graça e paz a todos. O tema da nossa conferência este ano tem como base o livro de Tiago, nos seus 5 capítulos, Fé em Obras. Quão inútil ou quão útil é a nossa religião. Hoje queremos refletir no capítulo 2, dos versos 14 a 26. Obras de misericórdia e compaixão. O que são obras de misericórdia e compaixão? Para responder a esta pergunta, precisamos pensar no texto e também refletir no contexto em que esta carta foi escrita. Ontem nós pudemos observar com o professor Tauti que o livro de Levíticos, especialmente o capítulo 19, tem uma grande relação com a carta de Tiago. Vários princípios que encontramos em Levíticos 19 também são repetidos na carta de Tiago. Também é preciso observar, para uma boa compreensão, o contexto literário imediato, ver as ligações que há com o texto precedente. Então, observamos que Tiago começa o parágrafo anterior com a expressão meus irmãos, e o parágrafo de hoje também inicia-se com a mesma expressão. Observamos também que Tiago faz uma referência aos pobres, no capítulo 2, versículo 5, e ele repete essa referência aos pobres também no versículo 15 deste mesmo capítulo. Observamos que Tiago usa com uma certa frequência o uso da diatribe, que é uma expressão retórica que enfatiza a severidade, a rispidez e às vezes até a ironia para comunicar a mensagem. E nós vemos então no texto precedente que quando ele faz a referência à obediência à lei real ou ao grande mandamento, ele diz, se você obedece, fazes bem. E ele repete essa expressão ao falar sobre crer no único Deus, no versículo 19, e ele diz, se você crê no único Deus, fazes bem. Nós observamos em toda a carta que fé é uma expressão que está entrelaçada em todos os capítulos, e ela aparece, como já foi dito anteriormente, 15 vezes, mas somente nesse texto de hoje ela está repetida 11 vezes. Observamos também que a outra palavra importante na carta de Tiago é a palavra obras. Encontramos 13 vezes e neste texto encontramos 12 vezes. Podemos observar então que fé sem obras e fé com obras, para compreendermos esta mensagem, é importante observarmos este texto que é fundamental para esta compreensão. Ações práticas é o que nós queremos compreender quando ele fala de obras de misericórdia e compaixão. O texto está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 2, versículo 14, em que Tiago começa com uma pergunta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso a fé pode salvá-lo? E ele conclui este bloco com a afirmação, assim também a fé, se não tiver obras, morta está em si mesmo. No centro deste bloco, ele faz então a ilustração sobre os pobres. O segundo bloco, ele faz a afirmação, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E ele conclui este bloco com a pergunta, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? No centro deste bloco, ele faz um reforço, Deus é um, como fé e obras devem ser uma mesma coisa. E depois, o último bloco deste parágrafo, que vai ser explicado pelo professor Gary logo em seguida, ele inicia com uma pergunta. Abraão, o nosso pai, não por obras foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
E depois ele faz uma referência também a Raabe. De igual modo, não foi também por obras justificada a meretriz Raabe. E ele conclui novamente, ele repete a conclusão, praticamente as três conclusões dos 3 blocos são semelhantes. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E no centro desse parágrafo, ele está a reproduzir 2 exemplos de obras na vida de Abraão e Raabe. Queremos pensar então no primeiro bloco, e nós pensamos então que Tiago está a falar nesse primeiro bloco sobre fé sem obras, que vai dos versículos 14 a 17. O pensamento de Tiago neste primeiro versículo está diretamente relacionado com o ensino de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. E a conclusão também do mesmo bloco está em harmonia novamente com as palavras de Jesus. Quando Tiago diz que a fé sem as obras morta está por si só, Jesus também afirma: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma relação da fé sem obras como prática de iniquidade. No centro deste parágrafo, percebemos então que Tiago dá o exemplo dos pobres. E ele diz que se você quer mostrar a tua fé sem as obras, ele coloca o exemplo da pessoa que está nua ou está necessitada, e você simplesmente diz a ela: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Observamos que os judeus muitas vezes queriam esquivar-se das suas obrigações, e em algumas delas nós observamos ações que estão diretamente relacionadas a essa fé sem obras. Uma delas é essa palavra que eles usavam, corban, para justificar quando eles não queriam ajudar, especialmente os seus pais, os seus familiares, e diziam que aquele bem ou aquela coisa que eles possuíam era santificado ao Senhor. Então, isso era chamado de corban. E Jesus, observando esse tipo de ritual, esse tipo de prática, ele então diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Bible Project faz uma referência a essa fé sem obras, falando sobre a fé genuína. Nesse momento, quando ele fala de fé morta, ele diz: claro, eu acredito, fique quente, amigo. Isso me faz lembrar de um amigo lá no Brasil. Alguns anos atrás, ele estava na cidade de Álvares Machado, uma pequenininha cidade lá no interior do estado de São Paulo, no oeste paulista, e ele foi falar do amor de Deus a uma mulher, e falou que Jesus a amava, que Jesus havia morrido na cruz em lugar dela, e que ele desejava transformar a sua vida. Essa mensagem é verdadeira, mas a forma da abordagem talvez não tenha sido muito boa, porque aquela mulher olhou para esse meu amigo, o pastor Tomás, e disse: olha, eu vejo que provavelmente você está bem alimentado e também você está bem vestido, mas eu estou com fome e eu estou com frio. E ele, relatando isso para nós posteriormente, ele disse que sentiu as palavras daquela mulher como se fosse um tapa na sua face naquele momento, porque ele não enxergou naquele momento a necessidade daquela mulher, que a sua fé precisava ser acompanhada das obras, o seu testemunho de fé precisava ser acompanhado das obras. Neste primeiro bloco, quando nós pensamos nessa afirmação de Tiago, se a fé não tiver obras, morta está por si mesmo, está em harmonia também com o ensino de João na sua primeira carta, quando ele diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? No início desta pandemia, Covid-19, no início do estado de emergência, nós conseguimos observar um gesto que é muito eficaz para nos transmitir o que significa essa
fé sem obras, ou essa fé sem enxergar a necessidade do outro. Este material necessário para a purificação das mãos quando estamos na rua, o álcool gel, quando foi orientado pelos órgãos de saúde para que fosse utilizado para poder purificar as mãos e evitar de contrair este vírus, muitos comerciantes, não pensando na necessidade do seu próximo, aumentaram o preço deste bem, desse frasco contendo o álcool gel, em várias vezes, pensando somente no lucro e não pensando na necessidade do seu próximo. Isso demonstra uma atitude de quem vive esta fé vazia, essa fé sem obras. Mas no segundo bloco, então, Tiago passa a explicar o que significa, então, viver essa fé com obras. Como é viver uma fé que carrega no seu conteúdo as obras. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É o mesmo pensamento que encontramos lá em Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse pensamento está diretamente conectado. Um exemplo muito claro do que significa obras, às vezes pensamos em fazer obras, temos que fazer grandes coisas, mas nem sempre. Um pequeno gesto de um cidadão de Oeiras demonstra este pensamento do que é fé com obras. Ele teve a ideia de criar essa caixa solidária e ele colocou esta caixa ao pé de uma árvore ali no município de Oeiras e ele colocou escrito: leve o que precisar e deixe o que quiser. As pessoas podem ir lá e colocar os seus mantimentos, aqueles que podem, e aqueles que necessitam vão lá e retiram. Essa ideia foi bem aceita e, pelas últimas notícias que temos, mais de 200 dessas caixas já estão espalhadas por todo o país e até em alguns outros países fora de Portugal. É uma ideia simples que mostra o entendimento do que significa fazer alguma coisa, praticar uma obra para o bem do próximo. Praticar o bem acompanha a fé viva. Este é o pensamento central neste parágrafo. Esta é a essência do que significa praticar obras de misericórdia e compaixão. Praticar o bem acompanha a fé viva. O ensino de Jesus reflete o pensamento de Tiago e o ensino de Tiago, porque Tiago diz: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras e eu te mostrarei com as obras, te mostrarei a minha fé. Jesus diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O ensino de Jesus no Sermão do Monte, que mostra como é importante que as nossas obras acompanhem a nossa fé no nosso testemunho pessoal. Um exemplo clássico de obras de misericórdia e compaixão está no ensino de Jesus através da parábola conhecida como a parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, de 25 a 37, quando aquele judeu, querendo se esquivar de dizer quem era o seu próximo, e ele pede a Jesus que lhe ensine quem é o próximo. E Jesus então conta essa parábola, e na parábola nós percebemos que tanto o sacerdote quanto o levita passaram à parte, passaram ao largo, sem ajudar este homem necessitado. Mas aquele homem samaritano, que era odiado pelos judeus, os samaritanos não eram bem aceitos pelos judeus, então ele passa diante daquele homem, se compadece dele, ele se abaixa, cura suas feridas, ele coloca sobre o seu animal e ele prossegue então o seu caminho, levando este homem até uma estalagem e ele deixa para que ele seja cuidado. Esta parábola nos mostra o que significa obras que demonstram a nossa fé, obras que acompanham essa nossa fé.
Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. João também nos ensina: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ora, a nossa fé precisa ser acompanhada deste amor, dessa obra de misericórdia pelo nosso próximo. É possível crer sem obras? Tiago então responde: até os demônios creem e temem. Diante de toda essa exposição de Tiago a respeito do que significa fé sem obras no primeiro bloco, fé com obras no segundo bloco, nós podemos fazer a pergunta: como aplicar esta fé com obras em minha vida hoje? Como é possível que eu aplique no meu testemunho pessoal essa fé hoje? Nós podemos observar daquilo que Tiago nos transmite nesse texto que os seguidores de Jesus não possuem uma fé vazia. Os seguidores de Jesus demonstram a sua fé através das suas obras. Não é eu testemunho a minha fé e você testemunha as suas obras. Não, a fé e as obras fazem parte do testemunho dos seguidores de Jesus. Parece que uma parte do cristianismo, durante a sua história, procurou enfatizar mais as obras. Outros procuraram enfatizar mais a fé. Mas nós não podemos separar essas duas palavras. Não podemos separar essas duas ações. Tiago nos diz que a fé está diretamente conectada com as obras. Ela faz parte uma da outra. A fé dos seguidores de Jesus deve ser refletida pelas suas obras. Portanto, aprendemos através deste texto que o meu testemunho pessoal precisa tanto da fé quanto das obras. Precisa ser refletido através da minha fé em obras. Então, nós paramos e pensamos em uma pergunta: qual é, então, a relação entre as obras e a justificação? Na primeira parte desta mensagem, o meu colega levantou uma questão muito importante. Qual é a relação entre as obras e a justificação? É uma questão importante, especialmente no contexto de Tiago. Podemos ainda colocar a questão de uma outra forma, ou seja, qual é a relação entre o ensino de Tiago e o ensino do apóstolo Paulo? Porque os dois parecem dizer coisas contraditórias. E, de fato, esta doutrina de justificação dividiu a Igreja. Os católicos romanos enfatizam mais a perspectiva de Tiago, enquanto que os protestantes enfatizam mais a perspectiva de Paulo. Na tradição de teologia protestante, a perspectiva de Lutero teve grande influência. E nós sabemos que na época da Reforma Protestante, os reformadores resumiram as suas ideias com os 5 solas. E uma dos solas mais importantes, uma das declarações mais importantes é aquela sobre a fé, sola fide, ou seja, em português, somente a fé. Lutero diz que a doutrina da justificação pela fé é a doutrina pela qual a Igreja permanece ou cai. Podemos fazer uma comparação só para exemplificar a diferença entre Tiago e Paulo, citando 2 versículos bíblicos, um versículo de cada autor. Tiago diz: o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas Paulo, em Romanos, diz: o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei.
Lutero achou impossível reconciliar Tiago e Paulo. A fé justifica? A fé não justifica? Qual é a solução? Será que nós temos aqui uma contradição irreconciliável? Nós achamos que não. Nós achamos que, de fato, é possível reconciliar o ensino de Tiago e o ensino de Paulo, e que, de fato, os dois autores estão a ensinar a mesma coisa, mas enfatizando aspectos diferentes sobre a nossa salvação. O nosso foco principal, claramente, é no livro de Tiago, mas vamos ter em mente também o ensino de Paulo. E o nosso alvo nesta parte é examinar Tiago 2 e os versículos 20 a 26 para entender um pouco melhor aquilo que Tiago está a ensinar sobre a doutrina da justificação, a relação entre a justificação e as obras. Em primeiro lugar, podemos ver a estrutura da passagem. É um tipo de estrutura quiástica, onde o início e o fim é paralelo. Então, Tiago começa dizendo que a fé sem obras é inútil e termina dizendo que a fé sem obras é morta. E depois Tiago dá-nos dois exemplos do Velho Testamento, Abraão e Raab. E no centro desta estrutura quiástica, Tiago dá-nos um resumo teológico sobre a sua ideia sobre a justificação. Então, Tiago começa no versículo 20 com uma transição. Mas o homem vão ou insensato, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? De fato, a palavra morta não aparece aqui no texto original. A melhor tradução seria inútil. A palavra morta aparece no último versículo deste parágrafo. Mas o que é importante observar aqui é que Tiago está a dizer que não faz sentido nenhum tentar separar a justificação e as obras. Agora, temos de entender que no contexto Tiago está a falar sobre um certo tipo de fé. E o meu colega já falou sobre este tipo de fé na primeira parte da mensagem. É uma fé sem proveito, é uma fé sem poder para salvar. Também são palavras piedosas, mas sem ações. É uma mera crença intelectual. E não é nada disso que Tiago quer da parte dos seus destinatários. Portanto, vamos já entrar no primeiro exemplo, o exemplo de Abraão. E faz muito sentido. Tiago está a escrever para destinatários judaicos e eles respeitam muito Abraão. Então, Tiago apresenta este exemplo como Paulo também faz. É só que Tiago enfatiza aspectos diferentes sobre a fé de Abraão. Portanto, nós lemos: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Isto foi um momento climático na vida de Abraão. Gênesis 22. Aquele momento quando Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho, o seu único filho, Isaque. Mas isto não foi na vida de Abraão um momento único. Foi realmente, podemos dizer, o culminar de muitos atos de obediência ao longo
da vida de Abraão. Tiago explica claramente o que ele entende com este exemplo de Abraão, com várias afirmações nos próximos versículos. E ele começa assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Ou seja, não é uma questão aqui de salvação pelas obras. Tiago entende muito bem que Abraão teve fé. Mas agora o que está a acontecer na vida de Abraão é uma cooperação entre a sua fé e as suas obras. Uma cooperação dinâmica entre a fé de Abraão e as suas obras. E o resultado desta cooperação, Tiago diz, no versículo 22, mais uma vez, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Isto é uma palavra interessante, porque na primeira parte da nossa conferência, nós já vimos o capítulo 1 e já notamos que nós temos um paralelo aqui. Aperfeiçoada vem do verbo teleo, no grego. Mas no capítulo 1 nós temos o substantivo que está relacionado ao mesmo verbo, teleos, que significa perfeito ou maduro. E gostava de ler aqueles versículos. Tiago diz ali: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, é essa a nossa palavra, teleios, e íntegros, em nada deficiente. Então, nós podemos ver um paralelo entre Tiago 1, 3 e 4 e o exemplo de Abraão. Abraão é um exemplo de uma pessoa que respondeu corretamente no meio da provação e assim a sua fé foi aperfeiçoada, ou seja, amadurecida. Vemos fé, provação, perseverança, resultando em mais maturidade na fé, ou seja, completude. E depois Tiago faz uma ligação entre Gênesis 22, o evento ali, o sacrifício de Isaac, e o que já tinha acontecido na vida de Abraão antes, em Gênesis 15. E Tiago diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Então, mais uma vez, Tiago sabe, a fé de Abraão é primária. Não são as obras que salvou Abraão. Abraão colocou a sua fé em Deus, ele creu na promessa de Deus em Gênesis 15. Mas ao longo da sua vida, ele continuou demonstrando a sua fé através de vários atos de obediência. Gênesis 22 não foi um evento único, mas o culminar de muitos atos de obediência na vida de Abraão, em que Abraão demonstrou claramente, vez após vez, a realidade da fé que ele já tinha colocado em Deus em Gênesis 15. E isto está de acordo com aquilo que o anjo do Senhor diz em Gênesis 22, 12. Porque naquele momento, quando Abraão estava prestes para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor veio e disse a Abraão: agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho,
o teu único. Um momento climático, mas não único, na vida de Abraão. Um autor, Douglas Moo, ajuda-nos com a seguinte explicação. Ele diz que as obras de Abraão, especialmente a sua oferta de Isaac, revelaram o caráter da sua fé. Tiago diz mais sobre Abraão. Ele diz também, neste versículo 23, mais uma vez, que Abraão foi chamado o amigo de Deus. Que grande privilégio, que grande estatuto na vida de Abraão. Amigo de Deus. Podemos ver isso em 2 textos do Velho Testamento, mas o que me interessa neste momento é o que Tiago diz mais à frente. Em Tiago 4:4, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que nós temos aqui é um exemplo daquele princípio. Abraão, pela sua obediência, é um exemplo daquilo que significa ser, de fato, amigo de Deus, em vez de ser amigo do mundo. E agora chegamos ao nosso resumo teológico. Tiago já insere aqui um tipo de conclusão. Ele diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E é isso que nos causa alguns problemas, esta declaração, mas eu acho que temos aqui uma expressão-chave no contexto, quando Tiago diz e não somente pela fé. Porque nós precisamos entender que Tiago não está a dizer com estas palavras exatamente o que Paulo diz quando ele fala basicamente a mesma coisa. Porque Tiago está neste livro a confrontar um certo tipo de fé. É profissão sem prática. Palavras sem ações. Então, Tiago está preocupado com a conduta cristã que reflete a nova vida recebida pela fé. Ou seja, já temos a nova vida mediante a fé. E agora Tiago está preocupado, ele quer que nós possamos demonstrar aquela fé através das nossas boas obras. Capítulo 1 nos ajuda porque Tiago já falou deste assunto e agora ele está simplesmente no capítulo 2 a amplificar o mesmo assunto, porque no capítulo 1 e o versículo 21, Tiago diz que nós, como cristãos, temos a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, essa palavra é como qualquer planta. A palavra foi implantada e é uma palavra viva. E uma palavra viva produz resultados. E por isso, Tiago exorta-nos assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E é exatamente isso que Tiago quer dizer aqui neste capítulo 2. O que nos salva é fé na obra redentora de Jesus Cristo. Mas a fé que nos justifica é a fé que se manifesta em boas obras. Tiago tem mais um exemplo. Podemos pensar que, ok, Tiago, já concluíste,
já disseste o suficiente, mas antes de mesmo terminar, Tiago tem mais um exemplo. É um exemplo surpreendente. É o exemplo de Raab. É uma pergunta que ele faz aqui, e de igual modo, Raab, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Como eu disse, é um exemplo surpreendente, inesperado. Nós entendemos porque Tiago escolheu Abraão, mas Raab, uma meretriz? Mas aqui temos dois exemplos diferentes e é interessante que Tiago escolhe dois exemplos muito, muito diferentes. Abraão é o famoso patriarca dos judeus que já tinha andado com Deus durante muitos anos. Enquanto que Raab era uma gentia de má reputação, um tipo recém-convertida. E agora, o que podemos dizer? Eu acho que com isso Tiago quer nos ensinar que os dois manifestaram a sua fé pelas obras. Ou seja, qualquer um pode responder adequadamente, mesmo que seja novo na fé. Só temos de deixar que aquela palavra em nós, implantada, se expressa nas nossas vidas. A conclusão final é muito semelhante ao versículo 17, que já vimos na primeira parte desta mensagem, é só que aqui Tiago usa uma analogia forte e chocante. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele faz então uma comparação entre a fé sem obras e um corpo completamente sem vida. Então, existe harmonia de fato. Paulo e Tiago, os dois falam a mesma mensagem. Justificação pela fé, mas às vezes enfatizando aspectos diferentes da doutrina. Mas, mesmo assim, às vezes Paulo também enfatiza a necessidade que nós temos como cristãos de dar expressão à nossa justificação pelas nossas obras. E é interessante que isto vem do apóstolo Paulo. Agora ele diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. É muito semelhante àquilo que Tiago acabou de dizer. Efésios 2, 9 e 10, Paulo faz-nos lembrar que, sim, é verdade, a salvação não vem pelas obras, mas ao mesmo tempo somos salvos para as boas obras. As preposições fazem toda a diferença. Não vem pelas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Então, qual é a perspectiva bíblica, afinal? Não somos salvos pelas nossas boas obras. Somos salvos pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. As obras revelam o caráter da nossa fé. Então, somente a fé, cooperando com as obras de justiça, é a fé bíblica, genuína e útil. João Calvino concorda com essa perspectiva. Ele próprio diz, é só a fé que justifica, mas a fé que justifica não está só.
É isso mesmo. Então, a pergunta que gostava de deixar é: que tipo de fé é que nós temos? Temos uma fé viva, uma fé que produz alguma coisa, uma fé que se revela através das nossas boas obras? Ou será que temos uma fé meramente intelectual, morta, sem vida, que não tem proveito para ninguém, mesmo aquela pessoa que tem aquela suposta fé? Na próxima mensagem, nós vamos ouvir como os nossos mestres podem nos ajudar na nossa caminhada.